prontinho, nós já estamos ao vivo. Vou ficar acompanhando lá no YouTube. Caso tenha algum comentário, eu vim avisar aqui para vocês. Tá joia. Tá joia. Uau. Obrigado, Renata. Sejam bem-vindos a todos. Olá, João, boa tarde. Tudo bem? Olá, Henrique, boa tarde. Começando mais uma temporada ali e sempre com prazer estar aqui de novo e ao seu lado aqui para te ajudar nesse curso que é muito produtivo, foi muito produtivo no semestre passado e creio que esse também será com as devidas atualizações a partir do que aprendemos com a última prova. Sem dúvida. Prazer é todo nosso ter você aqui, João Paulo, comigo aqui nesse curso de Política Internacional. Como você bem ressaltou, né, nós já estamos indo para a segunda edição agora dos nossos cursos aqui no quarto secretariado, né? Nós tivemos no semestre passado o curso de exercícios, né, o curso de revisão de primeira fase. Foi um curso de revisão também, né, não só exercícios, mas revisamos aí todos os conteúdos programáticos, né? Pincelamos aí as principais vertentes aí da política internacional e também tivemos o curso inédito aqui no quarto secretariado que nós montamos também, que é o curso de terceira fase, né, o curso de discursivas, que também foi muito bem sucedido, tendo em vista que tivemos aprovados, né, no concurso de 2020 e 2021, que para nós é uma alegria muito grande, né, João? Sim. O êxito desses alunos. E vale ressaltar que também vários dos nossos alunos chegaram na última fase. Isso é importante ressaltar também, que além dos aprovados, nós tivemos uma gama de alunos que conseguiram chegar, alunos e alunos que conseguiram chegar nessa última fase do certame, e que é extremamente concorrido, né? Um processo extremamente complexo e política internacional tem sido cada vez mais perguntas, enfim, muito complexo, né? Como um todo, e isso é muito gratificante, né? Já no primeiro ano a gente tem um aproveitamento tão bom assim, Sem dúvida. importante. Sem dúvida. E rapidamente aqui nos apresentando, né? Nós dois aqui somos professores aqui do quarto secretariado. O João Paulo, ele é doutorando pela UFMG em política internacional, né? Em ciência política, né? É especialista em política internacional. Eu já sou doutor em ciência política pela UFMG. O João Paulo também é mestre em relações internacionais pela PUC de São Paulo, né? Também é graduado em RI pela PUC São Paulo, não é isso, João Paulo? Exato. Pela PUC, né? Pucano paulista. Exato. Já há bastante tempo que eu dou aula aqui no quarto secretariado, né? Nos cursos de economia e política externa. Então vocês já me conhecem, né? Não preciso aqui ficar entrando. Mas essa junção aqui do João Paulo comigo, ela se faz por vários motivos, né? Fora a questão da amizade, né, que já vai aí para mais de 2 anos, né, desde que o João Paulo entrou no programa de doutorado da UFMG, e eu já estava... Você já tem 2 anos, né, de doutorado, né, João? Já entrei em 2019. 2019. Eu já estava lá desde 2016, então nós nos conhecemos na UFMG. Eu estava vindo da Alemanha, né, e conheci o João Paulo lá na UFMG. Começamos a abrir um diálogo muito interessante aí de política internacional, de ciência política, que tem sido já muito profícuo desde então. E a convite nosso aqui, o João Paulo aceitou com muita honra para nós compor aqui o time do quarto secretariado, junto comigo aqui, para a gente fazer esse curso, né? No ano passado começamos aí a primeira edição, aliás, o semestre passado, né? E agora puxando aí o carro-chefe com o curso que nós pretendemos aqui oferecer aí nas próximas 26 semanas, né, do ano de 2021, mas já puxando aí para 2022, o curso extensivo de política internacional do quarto secretariado, né, que nós pretendemos aí que seja um curso modelo, um curso diferenciado dentro do mercado, não é? Porque ele é voltado para a formação teórica, para a formação analítica e para a formação de capacidade de análise, né, para a capacidade de memorização dos conteúdos mais atuais, né? Então, é um curso também que se pretende ser de atualidades internacionais. Não é isso, João Paulo? Exato. Primeiro, retribuindo aqui, sempre foi uma honra ter recebido esse convite para participar desse curso também, né? É muito gratificante essa construção dessa relação que nós temos aí profissional
que vem desde que nós nos conhecemos, sempre trocando uma ideia, justamente porque, assim como a prova, nós trabalhamos com a parte política internacional, eu mais a parte do que é considerado relações internacionais, né, estrito sensu, você mais na parte política externa, que são duas áreas que se conversam, mas academicamente você tem debates diferentes que se cruzam, né? E na prova, é bem o perfil da prova, né? Que assim como a prova do CACD, você tem tanto conhecimento que são da área acadêmica de relações internacionais, regimes internacionais, assim como você tem a parte de política externa, de relações do Brasil com os seus parceiros, de relações do Brasil com a América do Sul. Então, essa complementariedade que nós trabalhamos foi muito profícuo, até como pessoas que fizeram nosso curso até relataram, né, que foi muito interessante. E isso é lógico que acho que o último curso que nós também trabalhamos foi muito interessante porque nós trabalhamos desde dos primórdios ali, das fases de teste, fazendo testes, exercícios com todos os pontos do edital, sempre com essa preocupação que vale lembrar que a gente fez uma preocupação anterior de entender os pontos e comparar os pontos do edital como estão nas perguntas. Então, a gente, por exemplo, é importante lembrar que no curso de primeira fase que nós elaboramos, nós não pegamos apenas perguntas de provas anteriores, mas também elaboramos muitas perguntas a partir do conhecimento que nós fomos aprendendo também com o novo formato, que é a prova que é do IADES. Porque, enfim, era uma prova muito nova ainda teve o período da pandemia, então foi um período de difícil aprendizagem, mas acho que a gente conseguimos lidar bem com essa dificuldade, visto o resultado que obtivemos, aliás, que as pessoas que fizeram nossos cursos obtiveram, né? Então, eu acho que esse ano, mais uma vez, é muito engrandecedor essa parceria que a gente tem desde ali da UFMG, e tô bem ansioso, assim, também para trabalhar o que a gente aprendeu com essa prova, sabe? A partir do que eu tenho conversado com algumas pessoas, eu acho que tem alguns insights interessantes que eu tenho notado sobre o perfil dessa prova que veio do ano, enfim, que ela é a prova 2020, né, que foi executada esse ano devido aos problemas da pandemia, etc. E tem algumas questões que já dá para entender, eu acho, sobre como é que é o perfil da prova IADES, que tem muito continuismo da prova do CESP, mas tem algumas peculiaridades que eu gostaria de depois, ao longo dessa conversa, ir pontuando, que eu acho que vale para uma questão introdutória sobre o perfil das perguntas. Depois, quando a gente for falando, eu vou falando sobre algumas coisas que eu notei. E acho que, enfim, a gente até conversou alguns pontos, mas vale ressaltar nesse primeiro momento aqui, nessa aula introdutória. Isso aí, sem dúvida, para montar um curso desses, né, nós tivemos aí que nos debruçar sobre as últimas edições do concurso, né. Eu, particularmente, tenho acompanhado já há muitos anos, né, o concurso do CACD, pelo menos desde aí 2007, 2008, quando eu comecei a me entender aí próximo dos interesses da carreira diplomática, estudar também, e comecei a fazer aí os meus estudos nessa área. E eu creio que desde então, né, a prova ela tem mudado, né, ela tem mudado de perfil, ela tem mudado o sistema de bancas também, né? Tivemos agora, mais recentemente, a mudança para o IADES, né? E para nosso gáudio, né, nossa felicidade, há uma convergência muito grande com as bancas anteriores, e até com algumas novidades que eu acho que são importantes ressaltar, né? Eu já falei em economia, por exemplo, que eu gostei muito da última prova, achei ela uma prova bem mais formulada do que as anteriores, né? Mais conceitual, para o aluno fica muito mais fácil, né, para aquele que estuda. E a prova de política internacional, que tradicionalmente tem sido uma prova voltada para temas de política externa dos países com os quais o Brasil se relaciona mais fortemente, ela também tem mudado nos últimos anos, né, incorporando questões teóricas, questões de relações internacionais, né, de teoria das relações internacionais, e até questões de geopolítica, né, se aproximando um pouco da geografia também.
como a prova de 2019, né, que falava aí sobre Mackinder, né, a teoria do Heartland, né, que é uma questão que ficou muito famosa também por conta aí dessa mistura, né, dessa mistura de disciplinas. Então, não é... Pois não? Não, pode terminar. Depois Não, eu eu queria só ia pegar um dizer adendo sobre isso. que quem acha que política internacional é apenas ler jornal, é Exato. importante ler jornal, é importante acompanhar atualidades, acompanhar as notas do Itamaraty, mas o que nós temos consciência hoje, como acadêmicos, né, é de que a academia ela se aproxima cada vez mais do concurso do Rio Branco e vice-versa, né? O CACD ele busca cada vez mais usar das teorias de relações internacionais, da ciência política, para elaborar questões mais interessantes, mais profundas no que diz respeito ao uso dos temas de política internacional, não é? Então, não basta conhecer teoria se você não acompanha atualidades. E não basta ler jornais, ler os portais, ler tudo que vocês puderem, se vocês não têm uma base teórica, tanto de teoria das relações internacionais, quanto de análise de política externa, né? Então, essas duas áreas convergem muito. Não, sobre esse ponto, uma coisa que eu achei interessante sobre acompanhar, que eu notei, pode ser que seja uma relação ainda escura, porque foi só nessa última prova que eu reparei isso, mas é um ponto, acho que a se notar. As perguntas sobre como foram formuladas as perguntas dessa última prova, um primeiro ponto que eu queria levantar aqui. Eu notei uma grande similaridade do conteúdo das perguntas que caíram nessa prova, essa última prova do IADES, com o conteúdo de publicações recentes da FUNAG. Me parece que houve uma sequência lógica entre as publicações que a FUNAG tem feito. Por exemplo, o caso clássico foi, por exemplo, o caso do Líbano. Teve uma publicação na FUNAG sobre o Oriente Médio. Você tem, nos últimos anos, tem uma publicação sobre regimes internacionais. Então, assim, eu passo a olhar depois dessa prova, para além dos manuais tradicionais de RI, um olhar mais crítico eu quero ver sobre as publicações que estão feitas da FUNAG. O último caso, por exemplo, que isso foi publicado lá, que é o livro da FUNAG que pega ali conhecimento do embaixador, sobre, aliás, um diplomata, agora me foge o nome, sobre geopolítica clássica. Araújo Se Castro? saiu agora esses últimos dias, eu esqueci o nome em geopolítica, eu tenho que lembrar qual que mas é uma publicação nova que saiu nos últimos meses, e se esse palpite está correto, me parece que a questão de teoria internacional possa ser vinculada às teorias clássicas de RI, porque são vinculadas às teorias de geopolítica. Então, a primeira coisa que eu tive quando me deparei com a prova foi essa aproximação entre o banco de dados que estava disponível para o IADES com as publicações que estão sendo feitas pela FUNAG. Para além dos conhecimentos, os manuais clássicos que a gente tem passado, perpassando por diversos documentos, eu quero me atentar também agora mais assim criticamente. Na último curso a gente passou vários textos da FUNAG, vários manuais dele, mas eu quero olhar principalmente para o que está sendo publicado também na FUNAG, assim com um olhar mais crítico para ver se há realmente uma aproximação entre a pergunta da prova com o conteúdo das publicações recentes. Se isso está muito casado, se tem uma relação de pesquisa mesmo, de vinculação mesmo entre o que se publica e o que cai na prova. Assim. Lógico que isso pode parecer muito abstrato, porque tudo que se publica lá, eventualmente, são temas importantes para as relações internacionais, então, eventualmente, eles podem cair. Mas me saltou aos olhos o fato de que perguntas que foram muito específicas, como a questão do libanês, essas questões, estiveram na prova logo após, alguns anos atrás, ter publicações sobre isso de livros na FUNAG. Então, eu acho que essa primeira vinculação foi uma vinculação que eu chamaria atenção para as pessoas que vão prestar o CACD. Olhar, sempre estarem a par do que está sendo publicado pela FUNAG, que é a Fundação Alexandre Guzmão, que é uma fundação vinculada, para quem não sabe, que é vinculada também para a propagação de conhecimento científico e acadêmico dos meios diplomáticos, que tem exercido esse papel durante os últimos anos, né? Que tem uma vinculação também
mais, digamos, mais acadêmica com o IPRE, né, com o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais lá dentro do Itamaraty. Então, assim, e serve também como, digamos, uma editora para publicar esses trabalhos, né? Então, assim, eu acho que, para além de novo, relações internacionais tem diversos manuais, seria um absurdo falar para a pessoa você não ler os textos do Keohane mais clássicos, o texto do Mearsheimer, mas os conhecimentos que estão sendo abordados dentro do Itamaraty pela FUNAG me parecem que estão cada vez mais presentes na formação da prova. Muito bem observado, João. A FUNAG sempre foi um prato cheio para o CACDista, né? Uma fonte inesgotável de textos, de manuais, né? De memórias, podcasts, vídeos, né? E muita coisa interessante mesmo. A gente já falou aqui, por exemplo, dos famosos livros, né, que os chanceleres publicam quando terminam suas gestões, que reúnem os discursos, né, as principais conferências, né? Então, é uma fonte muito interessante para você acompanhar a política externa de um governo, quando acaba, né? Recentemente houve a publicação do manual, do livro de memórias, né, da gestão Araújo, por exemplo, né, com 2 anos aí, com muitos discursos, né, uma quantidade enorme aí de conferências, de artigos, né? Ainda não tive a oportunidade de ler, né, mas já está disponível no site da FUNAG. Então, para conhecer a política externa do Bolsonaro, você já tem isso, por exemplo, né? Assim como os governos anteriores. E há também, não sei se vocês já descobriram na FUNAG, publicações dos presidentes, né? Os presidentes também que terminam o seu mandato também têm livros com esse apanhado, esse conteúdo, né? Essa coletânea de discursos, conferências, né? Claro que há uma seleção ali para, né, alguma coisa mais relevante entre, né? Porque seria impossível colocar tudo, né? Mas há muitas publicações na FUNAG. Os podcasts também são muito recorrentes, são bem interessantes, né? Então, serve, como o João disse, né, como uma fonte muito interessante de publicações que são de graça para vocês também, né? Estão disponíveis aí, tem uma quantidade enorme aqui de temas aqui para vocês explorarem. Além disso, a FUNAG também publica, né, as famosas teses do curso de altos estudos, né, o chamado CAD, do CAE, aliás, né, o curso de altos estudos do Rio Branco, né? Quando o diplomata ele chega no grau de primeiro secretário, ele quer passar para conselheiro, automaticamente ele precisa fazer o CAI, né? É uma espécie de curso de reciclagem, né, que os diplomatas fazem. Eles passam um ano estudando um determinado tema, tem que fazer uma dissertação, né, uma tesezinha, e essa tese depois é submetida a uma banca dentro do Rio Branco, é aprovada e depois publicada em livro aí pela FUNAG, né? Então é uma outra fonte muito interessante. Agora, sempre o CACDista ele tem que ficar atento a 2 publicações oficiais, né? O Itamaraty ele solta notas diariamente, né? Eu falei sobre isso no curso de introdução aqui à política internacional, mostrei para vocês as notas do Ministério das Relações Exteriores. Essas notas têm que ser lidas por vocês quase que diariamente, né? Vocês precisam sempre dar uma passada de olhos nessas notas, né? Porque elas representam, de fato, a voz oficial do Brasil, né? Aquilo que o Brasil diz em termos de relações bilaterais, né? De relações consulares, de questões com organismos internacionais, comércio internacional, né? Questões relacionadas ao direito internacional. Então, as notas oficiais do Ministério das Relações Exteriores são a expressão do Estado brasileiro no exterior, né? É o Estado, é a chancelaria falando pelo país, e a política externa ela se baseia nesses posicionamentos, né? Que não são posicionamentos do presidente da República nem do ministro, é o posicionamento oficial do Ministério, né? Da chancelaria brasileira, que é o órgão de Estado que tem o monopólio de fazer a interlocução do Brasil com o exterior, né? Tendo por base a Constituição brasileira, que delega ao presidente, que delega ao ministro de Estado das Relações Exteriores, né, por força do artigo 84 da Constituição, a gestão da política externa, né, em nome do presidente da República, né, a quem cabe representar o Estado brasileiro nas relações bilaterais e com organismos
multilaterais, né? A política externa toda é centralizada no presidente da República e ele é assessorado pelo ministro das Relações Exteriores, né? Pela chancelaria. Então, é importante ficar de olho nessas notas, porque elas têm muito conteúdo, e às vezes, como a gente já viu várias vezes ao longo dos concursos, né, as questões são formuladas com base nessas notas, né, com base no posicionamento do Brasil, com base naquilo que o Estado brasileiro disse em termos oficiais com relação a vários eventos, né? E, o Henrique, só falando de fontes oficiais, acho que, como a gente lembrou ostensivamente durante o último curso, e acho que vale a pena para quem está querendo agora entrar nos cursos CACD, acho que para quem já faz e já deve conhecê-lo, porque é uma ferramenta muito utilizada, que está hoje vinculada ao Ministério da Economia, né, com a adequação do MIDIC, que é a página ComExVix, que é o banco de dados que o governo federal disponibiliza sobre as relações bilaterais comerciais ou Brasil e blocos. São os dados oficiais, o Brasil disponibiliza ali todos os gráficos, os principais produtos. Você pode pesquisar do Brasil para outro país, do Brasil para um outro bloco, do Brasil para membros do Mercosul, ou mesmo ali sobre relações do Brasil historicamente com determinados com os outros países e ver como se comporta o fluxo comercial, tanto de importação como exportação do Brasil. E esse, de fato, é muito importante. Isso, enfim, não é raro os casos de perguntas sobre você ter que se debruçar sobre o período histórico das relações comerciais do Brasil com algum país. Isso já caiu sobre a África do Sul, já caiu sobre China, perdão, geralmente sobre China, mas tem casos sobre Japão, tem casos sobre países europeus, e isso é muito importante, não apenas para ver como os fluxos se comportam, mas também para se entender quais são os principais produtos que o Brasil importa ou exporta dos seus principais parceiros, tanto no ranking total como no ranking regional, às vezes. Por exemplo, você tem casos de que a África do Sul, como eu citei, não está entre os principais parceiros comerciais do Brasil, mas se a gente se olhar para o continente africano, a África do Sul se destaca diante de 54 países, mas como caiu na prova, salvo engano, de 2018, e essa foi uma pegadinha que muita gente caiu, a África do Sul não é mais o principal parceiro econômico do Brasil em quantidade de valores de fluxos de importação e exportação, né? Você tem os casos de países como Argélia, Egito, Nigéria, que também fazem frente ali e algumas vezes acabam se tornando parceiros mais relevantes em termos tanto de fluxo de exportação ou importação, dado a diversos fluxos comerciais que o Brasil desenvolve com esses países também. Essa era uma pergunta que fazia porque as pessoas tendem a acreditar que o BRICS ele disponibilizou um aumento considerável dos fluxos comerciais entre seus países, o que é uma tese um pouco questionável, até porque tirando o caso chinês mais clássico e algumas cooperações com a Rússia, o Brasil tem muito problema ainda para se adentrar ao comércio com a Índia, embora esteja sempre numa revisão, acordo de preferências tarifárias Mercosul-Índia e a África do Sul, como também o Brasil tem algumas dificuldades ainda na exploração do campo comercial ainda. Todos os potenciais que esses países nos oferecem. E interessante essa sua observação, né? Tendo em vista a pandemia, né, e os seus impactos, nós tivemos aí uma mudança importante na nossa pauta de comércio exterior, né? De entrada e saída de investimentos, né? Então é interessante acompanhar também esses indicadores econômicos, né? Tendo em vista que economia internacional é um dos temas também que são da predileção da banca, né? Tendo em vista as conexões também com a economia.
Bom, eu vou mostrar então o edital, João, para a gente Pode ver mostrar. aqui, vou abrir aqui para a gente ver, e tendo em vista que é um conteúdo muito amplo, né, nós pensamos aqui na organização do nosso curso, né, tendo em vista os grandes temas, né, seguindo aqui o edital, já que a nossa intenção aqui é fazer um curso moldado de acordo com o CACD, né? Claro que com um viés né, particular aqui da nossa visão aqui como acadêmicos, né, que tem conhecimento dessa área, mas sempre voltado aqui para tentar se aproximar o máximo aqui do que o edital pede e o edital exige, né, de todos nós. Está dando para ver aí, João? Agora foi. Foi, né? Está aparecendo, né, na tela? Agora abriu. Tá. Então, nós temos aqui a primeira parte aqui, o edital de política internacional, dá para ver aqui, pessoal, é um dos maiores de todos, né? Não apenas de extensão, né, dos temas, mas também da profundidade dos temas, né? Cada um desses temas em si poderia ser desdobrado em um curso à parte, né? Tamanha a densidade, tamanha extensão desses conteúdos, né? Por exemplo, relações internacionais, conceitos básicos, atores, processos, principais paradigmas teóricos, né? Que é a especialidade do João Paulo aqui, por exemplo. Esse é um tema que poderia ser desdobrado em um curso à parte, né? Tamanha a complexidade, tamanha a diversidade, né, do número de teorias, de autores, né? Cada vez mais esse campo se desdobra, né? Então, o que nós pretendemos fazer aqui é tentar dar para vocês uma visão sintética, uma visão que busque aquilo que é o mais importante, né? Aquilo que é a linha mais central da teoria das relações internacionais, né? Que eu acho que é aquilo que a banca também exige de alunos que não tem necessidade de ter mestrado ou doutorado na área para fazer essa prova, né? Isso tem que ficar muito claro também, né? O que se pede aqui é que você conheça política internacional, né, e os principais campos, né, João? Não, e tampouco precisa ser formado em RI também. Exato. Só apenas porque as pessoas às vezes têm medo, né? Mas não precisa. Não tem nenhuma correlação ali de vantagem para quem fez RI e impeditivo para quem não fez, tá? É bom só pegar esse gancho. Exatamente. E tendo em vista, por exemplo, a economia, né? A maioria das pessoas não estudou economia, nunca fez economia, né? Então, o que a gente tenta fazer é fazer um catch-up, né? Tentar aproximá-las dos temas, das principais correntes teóricas, né? Entender a lógica. E a mesma coisa com a política internacional, né? Porque é um tema muito amplo. É impossível saber tudo de política internacional. Eu não sei, né? O João hoje é um especialista em Índia, por exemplo, acompanha tudo sobre Índia, mas a gente sempre fica ali, né, João, buscando tentar cobrir tudo. É impossível, né? Porque a velocidade é muito grande, é muito complicado você cobrir todos os jornais, todos os conteúdos. Então, imagine para o CACDista, que tem que estudar 8 disciplinas, né? É impossível saber tudo. Então, o que a gente busca aqui é entender o principal, aquilo que é central, né? Aquilo que é mais importante e tentar dar a vocês, né, uma capacidade analítica do campo internacional, né? Eu acho que é isso que se pede aqui nessa prova, né? Você interpretar as questões. Claro que uma base de conhecimento mínima é muito importante, né? Das instituições internacionais, da lógica da política internacional, os principais conflitos, né, as principais dinâmicas, mas, ao fim e ao cabo, o que se pede é que você saiba usar esse conhecimento para analisar, né, para mostrar ali as conexões entre eles, né, e, claro, né, saber colocar o Brasil, inserir o Brasil nesse contexto todo, né. Então, não é apenas política internacional, mas é política internacional na perspectiva do Brasil. É isso que é importante, creio que salientar nesse curso, né? Exatamente. Acho que vale também lembrar aqui, como você ressaltou, que alguns tópicos mesmo são tópicos que são dados numa graduação em mais de ano, assim. Então, impossível. O nome é muito genérico às vezes, né? Relações internacionais, conceitos básicos, atores, processos, isso aí, enfim, isso é basicamente os 4 anos de curso de política de relações internacionais hoje numa grade
tradicional brasileiro, dos cursos brasileiros. O que a gente faz por isso que a importância da gente sempre estar olhando também para como que o concurso é preparado, para sempre olhar a partir disso, para focar nos principais tópicos que são abordados. Por exemplo, falar sobre os principais paradigmas teóricos é um tanto abstrato, só pegando assim, porque a depender da pessoa, o principal paradigma teórico pode não ser o principal para outras, né? Assim, agora, a gente aborda o entendimento que tem se dado aos últimos anos e que o IADES seguiu, que são os paradigmas clássicos, visto que, por exemplo, na última prova, caiu ali neo-institucionalismo liberal do Tellheim, sobre interdependência complexa, foi a pergunta clássica, né? Caiu sobre escola inglesa, que também é uma tradição, como a gente explicou no ano passado, muito forte no Itamaraty. Caiu sobre o realismo e caiu também sobre as questões ali, sobre como que as escolas mais tradicionais ali, enfim, teve um ano passado caiu sobre o construtivismo, outros anos caiu sobre o construtivismo. Então, assim, são os principais paradigmas clássicos, né? Não há, não há como também ficar muito tempo. Então, por isso que a gente, além de trabalhar os tópicos, a gente olha para os principais, mas sempre durante o nosso. É bom deixar salientar isso aqui, que durante o nosso curso nós também passamos manuais e que esses manuais também trabalham com outros tipos de perspectivas que talvez não sejam considerados principais, mas que existem. Então, assim, embora para além do curso que a gente oferece, também existe toda uma literatura que nós oferecemos, inclusive, no passado, documentos oficiais, trazemos isso para o curso, para que a pessoa, se ela tiver um interesse e tempo ali, quiser se delongar um pouco mais em algum tópico, ela possa e olhar também para alguns pontos. Mas o importante é que o que nós conseguimos, nós tentamos fazer aqui é sempre otimizar o nosso tempo, né? Porque esse curso é muito demanda muito, muito esforço e os tópicos, como só pegando, só para concluir aqui, que os tópicos eles são muito vagos, muito longos, né? Muito amplos, assim, se você parar para pensar. Eles são, o CACDista tem sempre esse problema de uma ansiedade, porque ele tem todas as disciplinas são todos muito amplos. O trabalho do nosso, por isso que o trabalho que a gente tem feito ou abordagem didática que a gente tem dado no nosso curso de política internacional é focar num parâmetro histórico de como a prova é construída para abordar os temas que têm sido a maneira como tem sido lidado tanto com temas mais clássicos, tradicionais acadêmicos, como também como são abordados os temas mais contemporâneos, né? Que também a gente não pode deixar de lado os temas que aparecem na mídia, que são relevantes para a prova, para também não fazer aqui também uma crítica de que reduzam a leitura de jornal e leiam mais. Não, acho importante os dois, mas é apenas para a gente mostrar como que a gente tenta sintetizar esses tantos tópicos aqui que são tão complexos, né? Enfim, para uma palavra mais para usar assim, por assim dizer. Isso aí. E como você salientou, não é preciso haver uma seletividade. E isso se faz com base na nossa experiência de análise das provas, né, daquilo que tem caído mais, daquilo que tem peso. E é importante ressaltar que cada governo também, cada gestão de Itamaraty, ela dá um foco especial a determinado tema na política externa, não é? Então, este governo, por exemplo, ele tem predileção pela relação com os países do norte, né, Estados Unidos, da América principalmente, né? Então, o nosso curso ele direcionou também para dar mais ênfase a este foco das relações com os Estados Unidos, né? Tendo em vista também a importância da China cada vez maior, da Índia, no espectro aí das relações do Brasil com a Ásia, nós também redesenhamos o nosso curso para ter mais ênfase, mais enfoque nesses temas, não é? Não que os outros não sejam importantes, todos os outros temas desse longo edital aqui que vocês já podem aqui abrir para ver, né, no IADES, né, no site, eles serão cobertos aqui, nenhum deles ficará de fora. Nós apenas acreditamos que seja importante focar naqueles que têm sido mais cobrados, que têm sido mais
apropriados aqui pela banca, não é? Então, com base aí no banco de provas, né, que nós já estamos aí analisando há bastante tempo, nós temos a capacidade aqui de filtrar, né, aquilo que é mais importante, aquilo que merece mais destaque, mais aprofundamento, né? E a gente fez isso também no curso de exercícios, né? Tanto de primeira fase quanto de terceira fase, de analisar aquilo que é mais central, até para darmos a vocês a oportunidade de simular aquilo que de fato foi cobrado pela banca. E o resultado foi muito bom, né? O resultado foi, aliás, muito satisfatório, né? Nós até antecipamos, como já dissemos aqui várias vezes, algumas das questões, e muitas delas aí nós falamos, nós treinamos com vocês questões quase iguais, né? Parece que a gente teve uma bola de cristal para tentar né, formular questões muito próximas daquelas que foram de fato cobradas na prova de 2021, né? Mas isso demanda experiência, né? A gente analisou aí provas dos últimos 10 anos, até 15 anos atrás, né? Para entender a lógica da formulação das questões de política internacional de primeira e de terceira fases, né? E o que a gente percebe sempre é que o edital ele é muito relevante, né? Ele é um instrumento de organização dos estudos, né? Tanto é assim que nós iremos seguir a lógica do edital, né? Embora nós tenhamos aí as nossas próprias interpretações sobre como organizar este curso, né? Como seria um curso de política internacional, né? Às vezes com uma ênfase em determinados temas, mas tendo em vista que o nosso produto aqui ele é feito, né? Para caber dentro do concurso de admissão à carreira diplomática, creio que é mais interessante para todos vocês que nós sigamos a ordem do edital, né, toda essa organização que é feita aqui, né, até para cobrir, né, os temas todos aqui de forma a usar aqui o tempo de forma, né, de modo mais criativo, de forma mais otimizada. Bom, então vocês podem perceber aqui que há 18 grandes temas no edital, né? A começar aqui com o primeiro, né, o tema de relações internacionais, né, correntes teóricas. O segundo tema, política externa brasileira, nós tomamos uma decisão aqui no quarto secretariado de desdobrar esse tema em um curso à parte. Por que isso se justifica, né? Em primeiro lugar, porque política externa brasileira é um tema que não se resume à política internacional, né? A história da política externa brasileira, né, na história do Brasil, nós temos esses temas da política externa entrando também nas provas de inglês e português, espanhol também. Temos também conexão com geografia, conexão com história mundial, né? Então, a política externa brasileira ela é um tema quase autônomo, né? Porque ela se comunica com política internacional, com política, com história do Brasil, principalmente, né, e com a economia. Então, isso mostra, né, que nós precisamos nos aprofundar nesse tema. O que nós faremos aqui no curso de Política Internacional, sobre política externa brasileira, é fazer apenas um voo de pássaro, né, em 1 a 2 aulas, tentar entender as principais vertentes da política externa brasileira, desde a Segunda Guerra Mundial, né? No curso de História de Política Externa Brasileira e Pensamento Internacional, o que eu procuro fazer é tentar entender com mais aprofundamento, né? Nós teremos mais tempo para fazer isso, desde o século XIX até hoje, quais as principais escolas, os principais atores, né? Então, isso se desdobra mais, né? E é por isso que tomou-se essa decisão de desdobrar esse tema num curso à parte, né? Então, o que teremos ali é mais aprofundamento, mais uma ampliação do enfoque do tema, e não apenas desde a Segunda Guerra Mundial, desde 45, mas também a política externa desde o Império até hoje, né? Então, isso é importante salientar. E nós temos aí, né, João, eu creio que temas que seguem mais ou menos aí o que vem sendo o edital do Itamaraty desde os anos 2000, né, com algumas alterações importantes aí também, né, mas basicamente ele segue, né, todo o edital que vem sendo publicado nos últimos 15 anos aí do MRE, né, do CACD. Sim, ele tem apenas algumas modificações mais sutis ali,
que foi a retirada dos tópicos específicos para a Europa, né? Antes, por algum tempo, tinha a relação do Brasil para a Alemanha, se eu não me engano, e para a França, né? Que eram tópicos separados, tópicos sozinhos ali, como se fosse um 8, um 9, né? Brasil e Ásia, também tinha ali Brasil, relações Brasil-Alemanha, que foram tópicos que por alguns anos eles estiveram separados, mas como acompanhando as mudanças nas relações internacionais, vocês podem ver que o foco para a Ásia nos últimos anos tem sido maior. Isso já nos anos do SESC, tá? Isso não é apenas só, não se concretizou apenas no último é, edital, mas a atenção da prova como um todo já vinha dando uma boa atenção para questões ali asiáticas, que podem, enfim, são justificadas justamente ali pela mudança das relações internacionais, como eu já tinha dito, né? Mas esse é o. Geralmente as perguntas se mantiveram, né? Assim, digamos, esses tópicos maiores também não tem como sair, né? Relação do Brasil em regimes internacionais, meio ambiente, questões, às vezes, muitas vezes, por exemplo, ano passado, acho que foi no ano passado, né? Nós tivemos a volta de perguntas sobre questões antárticas, né? Que nós tivemos ali justamente por uma questão relativa à temporalidade, porque fazendo referência à aprovação do acordo sobre questões antárticas, né, do meados do século passado, um dos primeiros acordos que também faz referência ao regime de não proliferação, justamente porque era um acordo que fala sobre a não exploração daquela área e também naquele momento da Guerra Fria também para a não utilização daquela área para fazer testes balísticos, né? E também depois porventura veio dar mais também atenção também às questões ambientais para não explorar aquela região em termos para procurar petróleo, para procurar outros, enfim, procurar possíveis reservas ali possíveis questões econômicas que tenham no continente gelado, né? Então, ano passado teve uma referência, assim, justamente por uma questão temporal, salvo engano, o acordo é de 1959, e ali como a prova tinha sido preparada com um banco de dados em 2019, né? Então ali você tinha uma temporalidade ali justamente relacionada. Mas em termos mais específicos, o que a gente tem visto é sempre uma manutenção de alguns tópicos que não tem como, digamos, um CACDista não parar para prestar atenção, às vezes, né? Os temas das teorias de RI tem sido sempre uma pergunta que é recorrente. A questão do Brasil e sua relação na ONU, principalmente o Conselho de Segurança, geralmente são questões que as questões do Conselho de Segurança geralmente são difícil você prever como ela vai ser, na minha visão, porque elas têm tanto a abordagem contemporânea sobre digamos, as estratégias do Brasil para se adentrar definitivamente ou reformar aquela instituição de relevância para a manutenção da paz e segurança internacional do sistema ONU, mas também tem a questão histórica. Ano passado, por exemplo, a questão foi, se eu não me salvo engano, foi sobre as iniciais tentativas das grandes potências acomodarem o Brasil no sistema ONU e a sua já disputa por status que o Brasil tem. O Brasil tem uma longa história de tentar fazer parte das resoluções de segurança internacional, isso antes já da ONU, né? A gente tem, enfim, desde as participações do Rui Barbosa sobre conferências de Haia, mas principalmente o Brasil durante a Liga das Nações, né? Ali o Brasil inclusive sai das Ligas das Nações por um protesto sobre a inclusão da Alemanha ao invés dele no conselho ali, que era o análogo ao Conselho de Segurança da ONU. E aí o Brasil, a última questão que caiu na prova passada foi justamente uma questão histórica sobre como as grandes potências enxergavam uma possível participação, se os Estados Unidos tinham apoiado, se o Brasil não tinha recebido
o Brasil tinha recebido uma rejeição dos soviéticos. Então, assim, essas questões institucionais, a participação do Brasil no sistema ONU, por exemplo, você tem tanto a questão contemporânea como a questão histórica. Não são questões que demandam uma grande... demanda olhar por diversos prismas ao mesmo tópico, né? Então, essas questões geralmente são recorrentes nas provas. Também, questão do narcotráfico, crime internacional é uma outra que geralmente aparece bastante. E, principalmente ali, eu acho que isso cai tanto na primeira como na segunda, na terceira fase, perdão, que é o caso do comércio internacional, os mecanismos da Organização Mundial do Comércio, que por algum tempo também foi de extrema relevância para o Brasil, justamente pela presença de lideranças brasileiras nas lideranças da organização, e a formação de blocos econômicos, né? Que isso tem uma interlocução muito forte com as questões odiernas, né? Como o Brasil vem trabalhando o Mercosul, como o Brasil vem trabalhando sua conturbada relação com o antigo NASUL, com o ProSul, com a OEA, a questão mais conturbada ainda com a CELAC, né? Que enfim, nesse último governo, né? Enfim, você tem a rejeição do Brasil a esse tipo de integração, né? Também, enfim, são tópicos que cada vez mais caros, né? E claro, sempre impossível deixar de fora a relação do Brasil com os Estados Unidos, que enfim, é uma relação histórica, né, de parceria estratégica em diversos tópicos, em diversos campos, que perpassa para além do comércio questões ambientais, questões geopolíticas e questões ali hemisféricas, né? Acho que esses são os principais tópicos ali que a gente tenta abordar com mais ênfase, né? Também se tem a questão ambiental, que geralmente recebe muita importância, porque pode ser trabalhada tanto como o desenvolvimento, como na área própria do meio ambiente, ou como na área de paradigmas de relações internacionais. Então, assim, são tópicos que não, a nossa atenção sempre se foca muito para essas análises, né? Esses determinados pontos, já que eles são historicamente muito presentes na prova. E às vezes vem algumas surpresas, né? Como questões sobre temas que nós nem imaginávamos que seriam abordados, né? Sobre questões aí que muitas vezes vão ali nos rodapés, né, dos manuais, mas isso não é a regra, não é apenas a exceção. Então, o que nós temos aí já de experiência nesse sentido, né, em termos do que cai na prova, o tradicional, né, o tradicional é importante, as relações bilaterais do Brasil, as relações do Brasil com a América do Sul, né, com o continente, e as questões relacionadas aos grandes temas das relações internacionais, né, meio ambiente, desarmamento, comércio internacional, direitos humanos, né, esses 4 regimes centrais, né, regime de meio ambiente, regime de direitos humanos, regime de desarmamento e regime de comércio internacional. Esses 4 pilares aí são fundamentais, né? Ultimamente nós temos visto também questões relacionadas ao sistema financeiro internacional, né? A reforma dos organismos tanto multilaterais quanto regionais, né? Que tem sido também objeto aí de interesse da prova de economia também, no campo da economia internacional, né? E também na questão dos acordos comerciais, né? Como você bem salientou aqui no início da aula, é importante conhecer as correntes de comércio do Brasil e dos principais atores internacionais, dos principais países também com os quais o Brasil faz comércio, né? Para que a gente possa conhecer com quais países esses outros estados aí estão comercializando, né? Como que é a dinâmica internacional das cadeias globais de valor, né? Então, são temas importantes, né? E o tema das coalizões internacionais, né? Tanto o G20 quanto os BRICS continuam aí sendo um tema sempre explorado pelas provas, né? E como a literatura também muito importante que vem se atualizando a cada ano, né? Temos aí já livros escritos sobre os BRICS, né? Ressaltando, por exemplo, aqui o Oliver Stunkel, né? Que escreveu livros importantes aí
falando sobre essa agenda dos BRICS, né? A questão da cooperação Sul-Sul, apesar de não ser uma prioridade deste governo, é um tema que também sempre é explorado, né? Já vimos aí nas provas de primeira fase e de terceira fase, né, falando sobre o tema da cooperação, e os temas mais recentes, né, relacionados a criptomoedas, blockchain e os seus impactos na economia mundial, que ainda não foram explorados devidamente nas últimas provas, né, mas como é um tema de edital, precisa ser entendido também. Há algumas curiosidades aqui no edital, como o tema da pobreza e ações de combate à fome, que era uma agenda do governo Lula, né, dos governos do PT, mas ela não foi tirada do edital, né? Mesmo que o governo tenha mudado, né, e a ênfase da política externa é completamente diferente, nós temos aqui um tema que ficou aqui esquecido no edital, né? Pobreza e ações de combate à fome. Nós não temos visto nada muito relevante no campo internacional, mas ele continua no edital, né? Então, em tese, pode ser também objeto de cobrança. Um outro tema que eu acho que é um tema muito quente é o tema das migrações internacionais, que também é explorado pela geografia, não é? Entender as principais correntes migratórias, né? As principais dinâmicas, né? Os conflitos que levam à criação aí né, desses fluxos de imigrantes recentemente, é algo que é importante conhecer, não é? Então, aqui nos valemos também da geografia para entender né, as grandes dinâmicas aqui, né, os estados que estão aí em processo de decomposição, né, de falência, que levam aí à saída de imigrantes, né? Tivemos agora o Afeganistão, por exemplo, no passado a Síria, o Líbano, a Líbia, não é? O Sudão, né, como grandes emissores aí de populações, né, na década passada, e um pouco mais atrás, né, o leste europeu, a Rússia, né, países africanos, da África subsaariana, que também foram aí fontes de grandes migrações internacionais, né. O tema do desarmamento e não proliferação continua sendo importante na agenda do CACD, né, porque nós temos aí uma dinâmica própria, com novos tratados, né, novos compromissos internacionais sendo desenvolvidos, né? A questão dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, aqui nos valemos também do direito internacional público, né? Então há um contato estreito aqui né, com o estudo do Tribunal Penal Internacional, né, do funcionamento né, do tribunal, seu estatuto, né, como que ele funciona. Então vejam que em termos de abrangência, não é? Tanto temas clássicos como temas novos exigem que vocês estejam permanentemente atualizados, não é? Portanto, é importante que o nosso cronograma aqui, né, que nós em breve aí mostraremos, né, já a partir da próxima aula, né, para organizar o nosso curso, ele tem essa extensão, né, ele tem essa abrangência que para nós é um desafio, né, porque são temas que muitas vezes nós não estamos acompanhando no dia a dia, mas que exigem, né, de nós um esforço para buscar aqui o máximo de conhecimento, o máximo de preparação para oferecer a vocês aqui né, aquilo que é necessário, né, um auxílio e uma orientação para estudar essas disciplinas, tanto em termos de bibliografia, tanto em termos de documentos, em termos de questões, não é? Nós faremos aqui um esforço muito grande para oferecer a melhor aula para vocês aqui sempre, né? Então, eu acho que em termos assim, de edital, seria isso para comentar, não é, João? Sim, eu acho que é por aí mesmo. Como você falou, apenas salientando, nós temos esse tópico das criptomoedas, das inovações. Como é que só apenas volta para mim ali, como é que chama ele, o nome exato dele? É o último tópico ali, né? Não, deixa eu ver aqui. Enfim, é o das inovações ali, o blockchain, né? Ali, é o último ali, ó. Criptomoedas, Isso. blockchain. Isso. É o tópico 19. E os impactos na economia mundial. Esse ainda não caiu, é um tópico novo, é um tópico que nós, ano passado, tateamos ele, né? Pegamos as definições possíveis sobre blockchain, quem pode usar, por exemplo, as doações na ONU, falamos sobre as operações internacionais, sobre as questões. Não digamos, não é a nossa perspectiva nessa prova, que não é que seja uma questão
puramente ali acadêmica sobre o conceito, digamos, como ela é feita e como ela é extraída, não, ou elas são extraídas, as criptomoedas, digo, mas sobre os seus impactos na política internacional. Então, assim, são como se dão as relações entre os atores internacionais e a existência dessas criptomoedas, é, questões relacionadas aos temores desses atores, como lavagem de dinheiro, etc. Esse é um tema que cada vez tem crescido mais, né, ali dentro do sistema ONU e de outras ONGs, sistemas de transparência privados que têm feito ali a abordagem como mídia, etc., né, sobre as relações que se dão através dessas inovações tecnológicas, né? Então, é um tema ainda que ainda não caiu, mas que nós também já abordamos no último curso, e acho que é por aí mesmo, né? Como o Henrique falou, a gente tenta sempre cobrir o que é possível, às vezes cai uma coisa que surgiu muito fora do radar, mas que provavelmente é fora do radar para todos os outros cursos, porque nós trabalhamos dentro do que nós consideramos a média, né? Assim, para quem teve aula de estatística, sabe que às vezes um pontinho ali foge da média, mas a métrica se mantém entre a disposição de todos os pontos, de todos geralmente dos pontos, né? Então nós trabalhamos tentando encontrar a média do que é trabalhado mais, de como que porventura alguns temas possam cair na prova, e acredito que os resultados têm sido bem legais. Ano passado eu fiquei realmente, aliás, curso passado, né, que terminamos esse ano, ele realmente deu bons frutos. Eu acho que é por aí que nós pensamos, como o Henrique mostrou, trabalhar este edital. Acho que é bem nesse processo que nós temos trabalhando ali para como observar essa seara de temas. Então, nós apresentaremos o cronograma, né, aqueles que fizerem as inscrições aqui no curso extensivo, né? Nós pretendemos começar a aula na próxima semana, já, às quintas-feiras, 2 horas da tarde, 1 hora de duração do curso, né? E nós alternaremos, né? Às vezes, nós teremos aí temas em que o João Paulo fará aula sozinho, eu farei aula sozinho, até para que nós tenhamos tempo também para preparar as aulas, né? E particularmente no meu caso, como eu tenho outras aulas aqui também, o João tem as aulas do doutorado dele, né? Então a gente tem aí que né, ponderar aí as aulas que nós faremos aí, cada um separadamente, e as aulas que nós faremos conjuntamente também, né? Acho que é interessante a gente fazer isso também, João, aulas conjuntas, né? Sim. Porque é interessante as duas perspectivas, né? E a gente faz um diálogo muito interessante também. Né? Então, eu creio que, pelo menos 1, 2 vezes por mês, a gente faz uma aula conjunta, né, sobre os grandes temas aí. Talvez a aula introdutória e depois a gente vai aprofundando. Né? E vale lembrar que foi muito legal dos cursos que nós fizemos, as folhas de exercícios, né, que a gente tinha trabalhado nos cursos de TPS, por exemplo. Sim. Que ali a gente pôde também olhar para os temas mais especificamente. O pessoal via também como que a gente corrigia, que fazia, enfim, a gente mostrava onde podiam ter as pegadinhas das provas, né? Então ali, que às vezes muitas perguntas como qualquer concurso público, mas ou qualquer vestibular, às vezes questões muito parecidas com a realidade, né? Às vezes acabam traindo a confiança, a nossa perspectiva, porque tem uma determinada ali palavra ou abordagem que fazem um item ser, enfim, diferente do que se imagina, né? Então, no curso do TPS a gente mostrou também ali onde residem as principais pegadinhas e alguns tópicos, né? Sobre comércio, sobre paradigma de relações internacionais. Então, acho que tem no último curso que a gente fez, a gente também pensou nisso, e acho que vale a pena sempre ressaltar que isso foi muito importante também para um próprio aprendizado, não apenas do conteúdo, mas de como fazer a prova, né? Exatamente. Então, nós temos aí uma vasta agenda, né, de temas, temos um edital muito grande para trabalhar, e o nosso desafio será distribuir aqui o cronograma conforme o edital. Né? Já fizemos aqui mais ou menos um esforço nesse sentido nos cursos de exercício, né?
para tentar equilibrar aqui o máximo de temas, né, aqueles que são os principais, mas esse curso teórico nós faremos aqui especificamente aqueles que são os temas do edital, né, de modo que os 19 temas serão trabalhados em aula, né, e daremos aí o peso devido a cada um deles em função da sua importância, né. Muitas vezes é possível, numa aula, falar sobre 2, 3 temas, né, e alguns dos temas precisam ser desdobrados em 2, 3 aulas, né. Então, é preciso aqui olhar pela perspectiva já de experiência de anos de estudo com CACD, né, aquilo que é mais importante aqui, o foco, né, de cada uma das nossas aulas. E, tendo em vista aqui a abrangência, né, o que nós faremos é sempre tentar que os 2 professores falem um pouco sobre todos os temas, né, de acordo com com a especialidade, de acordo com a preferência de cada um, mas tendo espaço aqui sempre para isso, né. E eu acho que é um curso muito desafiador também, né, porque sempre que nós tivemos aí recentemente, né, em termos de política internacional, tem sido baseado na experiência dos outros, das outras bancas, né, dessa banca IADES. Eu acho que é um desafio para todos nós, né, que estamos aí na docência e na preparação dos alunos do CACD, conhecer um pouco mais os professores das leituras, né. O João aqui já deu uma dica quente para vocês, né, a questão da FUNAG, que é muito importante pela percepção das questões, né, daquilo que tem sido cobrado. Então, passem aí a ler diariamente as publicações da FUNAG, né, e eu creio que será muito valorosa, né, essa contribuição aqui que nós pretendemos buscar junto com vocês aqui, né. Nós estamos estudando também, é bom sempre que se diga, né, quem está estudando para o CACD são os professores também. Os professores precisam se atualizar diariamente, né? Então, para nós também é um desafio, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né, João, se a Renata tiver alguma, a gente está à disposição aqui para responder. Sim. Acho que a Renata, não sei se ela caiu aqui na conexão dela, a gente pode mas ver se aqui. não... Ela mandou alguma coisa aqui, eu acho que não. Se não tiver alguma pergunta agora, a gente se coloca à disposição dos alunos que forem assistir o vídeo posteriormente para responder a qualquer pergunta, ou no grupo do WhatsApp, depois que vai ser formado, né? Exato. Estaremos sempre à disposição para responder essas questões, ok? Então, eu acho que é isso em termos de falar aqui do nosso curso, né? Porque nós temos aí já um trabalho muito grande aí para vocês, né? Em função do horário também, né, nós combinamos aqui de fazer uma hora e pouquinho aqui de aula, né? Então, João, peço para você encerrar aqui, fazendo o último comentário aqui. Não, mais uma vez também reforçando, né, que o nosso curso a gente sempre tenta também ouvir também os determinados questionamentos que são postos para a gente, tem sempre para além da aula, nós também nos colocamos à disposição também de um diálogo pós-aula, a partir também de uma... Só manda um e-mail para a gente responde. Foi feito isso com os últimos cursos, não tem problema nenhum, né? A ideia sempre é trabalhar com aproximação. Nós mesmos, eu e Henrique, eu falo por mim também, aprendi muito também, a gente teve bom... O perfil da última turma foi era muito assim, deu para ver pela qualidade dessas pessoas que elas chegaram, grande parte delas chegou na última fase, né? Então ali nível muito alto, muito elevado dos alunos, então né? assim, a gente aprende também, né? Assim, dialogando. Então é um curso que eu gostei muito, eu gosto muito desse curso de Política Internacional para o CACD. Eu acho que, até porque a prova ela é muito desafiadora, imagino para quem está prestando, porque é mais desafiadora ainda, porque ela é desafiadora em todas as disciplinas, mas a prova de política internacional ela é sempre muito, eu acho muito bem abordada, muito bem feita, assim. Embora tenha diversas críticas assim que podem vir por outros detalhes, mas eu gosto muito de como ela é bem abordada, assim. Ela tem diversos tópicos ali que trabalham não apenas RI per se, mas
questões de política pública. É uma prova preparada para um diplomata, para uma pessoa que vai se tornar diplomata, né? Então, assim, espero que o próximo curso seja tão profícuo quanto esse que nós tivemos e estamos à disposição, né, Henrique, para demais dúvidas. Sim, e qualquer dúvida aí nós estaremos em contato com vocês, com o quarto secretariado, né, para que nós possamos já iniciar aí o nosso curso a partir da próxima semana. Ok, pessoal? João, muito obrigado aqui pela presença, como sempre, né, brilhantando aqui o nosso curso, e agradecendo a Renata também aqui sempre pela disponibilidade, né, e a vocês que estão assistindo, agradecendo também pela presença aqui conosco, né. Esperamos aí que o nosso curso aí seja um curso bem impactante aqui para a preparação de todos. Uma ótima tarde, João, para você aí, um grande abraço. Para vocês. Ótima tarde, só agradecê-lo também, agradecer a Renata e esperando agora as próximas aulas. Isso aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.